5 dicas para você conseguir superar o luto. E esse vídeo é muito importante para você que teve algum ente querido que faleceu, algum amigo que faleceu recentemente, ou conhece alguém que está em sofrimento, e aí você compartilha, manda esse vídeo para essa pessoa. Vamos falar sobre essas 5 dicas que vão com certeza te ajudar. E aí pessoal, Dr. Lapinas por aqui, vou falar sobre as 5 dicas, mas antes não esquece de curtir o vídeo e já contar um pouco da sua história para que a gente consiga fazer esse trabalho em conjunto, todo mundo acabar se ajudando e vão além das 5 dicas que eu vou falar aqui ao longo do vídeo. A primeira dica é entender que essa pessoa se foi, mas que você teve com ela um grande papel na vida. Que vocês dois juntos viveram bons momentos e ficar com as lembranças daquilo de bom que aconteceu. Eu entendo que logo depois que a pessoa morre, nos primeiros meses, e às vezes algumas pessoas até anos, né? Ela fica pensando na pessoa e tudo aquilo que aconteceu, se eu devia ter feito isso, se eu devia ter feito aquilo, e se fosse assim, se fosse assado. E ela não consegue sair desses pensamentos ruminativos. E aí você tem que direcionar seus pensamentos para as coisas boas que vocês fizeram juntos, não para o evento da morte. Você pega aquele segundo da morte, aquele minuto da morte, ou aqueles dias ou até meses relacionados à morte, e eles dominam o seu pensamento ao invés de toda uma vida ao lado dessa pessoa. Então é importante você começar a direcionar seus pensamentos para as coisas boas que aconteceram, para os momentos bons que estiveram junto. Isso emociona, isso traz saudade, isso traz alguns sentimentos, vai mobilizar sentimentos? Sim, mas quando são de coisas boas, nosso corpo tende a colocar sentimentos bons baseados nessas coisas que aconteceram. Então essa seria uma dica muito interessante. A segunda é você entender as fases do luto. Talvez essa dica 2 poderia ser até a primeira dica, porque entender as fases do luto, em que quando alguém se vai, você passa por um processo em que você tem a negação do que aconteceu. Você questiona, não, tá tudo bem, você toca a vida, trabalha normalmente, parece que nada aconteceu. Algumas pessoas têm isso com frequência e até com duração grande. Passado esse período de negação, ela começa a ter esses sentimentos, e aí que é a fase 2, a 3, a 4, que são sentimentos de tristeza, e aí você começa a chorar, a ficar angustiada por esse ente que foi embora. Existe a fase da raiva, em que você começa a ter raiva da vida, raiva da pessoa por ter morrido, raiva de você por ter feito isso, raiva dos médicos porque você acha que eles erraram, raiva de todo mundo, raiva do luto, raiva de Deus, raiva da vida. Existe uma fase que é a fase da barganha. É assim, se ela não tivesse pego o carro aquele dia, ou se eu tivesse ligado para ela antes, ou se eu tivesse feito tal coisa, e se o médico tivesse feito isso, e se o hospital tivesse feito aquilo, e se essa pessoa não tivesse feito isso ao longo da... Você começa a barganhar, aí você barganha até com Deus, algumas pessoas barganham com Deus, Deus, poxa, se você tivesse me levado no lugar dela, por que você fez isso comigo? Então você começa a barganhar com a vida, barganhar com Deus, barganhar com tudo. Essas fases são muito comuns e elas vão meio que se misturando entre elas. Às vezes está com 2 sentimentos juntos, vai de um para o outro, mas isso é comum. Você reconhecer aonde você está nesse processo vai te ajudar a canalizar essa dor e conseguir sair disso. E por último, a última fase seria a fase da aceitação. A aceitação de que seu ente querido foi embora e que isso é parte da vida e que isso vai direcionar você para aprender a viver sem ter mais essa pessoa ao seu lado. Uma terceira dica é sobre os objetos pessoais. É importante guardar de repente uma foto, guardar uma lembrança, guardar uma peça de roupa, mas se o seu sofrimento está muito intenso nesse começo, seria interessante você deixar esses objetos pessoais em um lugar que seja de menor, que o acesso não seja tão fácil. Cada um é cada um, entendam isso, tá pessoal? Nem todo mundo precisa fazer isso, mas tem gente que a dor é tanta que a pessoa precisa doar as roupas, vender os objetos pessoais, dar os objetos pessoais e às vezes guardar uma outra peça. Mas se você não consegue fazer isso, tenta e sente muita dor ao ver uma foto, ao ver uma blusa, ao ver um sapato, ao ver qualquer objeto pessoal, deixe esses objetos da pessoa guardado num lugar para que aquilo seja mexido em outro momento. E se você não conseguir mexer naquilo, chama outra pessoa que já tenha superado essa dor e consiga dar vazão a toda essa carga muito difícil que você vem sentindo, tá? Normalmente, eu recomendo para os pacientes, depois que ele vai superando esse luto, ele consiga ter alguma coisa que lembre esse seu ente querido e para que você muitas vezes tenha aquela saudade gostosa. E aí entra a quarta dica: entender aquilo que você está sentindo, reconheça os seus sentimentos e aí baseado no reconhecimento dele você consegue trabalhar aquilo que você vem sentindo. Então você reconhece a dor, você reconhece o vazio, você reconhece
conhece o medo, você conhece a raiva, você conhece a tristeza, você começa a olhar para eles e superar esses sentimentos como? Pensando sobre aquilo que você tem sentido, pensando sobre aquilo que é a vida, pensando sobre a finitude da vida, sobre o quão foi importante você viver ao longo da sua vida com essa pessoa, quanto de ensinamento essa pessoa te teve, e aí você fazer o paralelo, vai colocando esses sentimentos dentro de uma cápsula chamada saudade, e aí vai vivendo a saudade que é dolorida no começo, mas ela que vira uma coisa boa, sofrida, mas de certa forma boa, lembrando os bons momentos, como eu falei na primeira dica. E aí, conseguindo canalizar seus sentimentos, fazer um paralelo aí com os pensamentos, que os pensamentos consigam regular um pouco esses sentimentos, vai o seu a quinta dica, a quinta orientação, que é a vida segue, né? Infelizmente ou felizmente, a nossa vida segue. A morte é a única coisa que a gente sabe de todo mundo que tá aqui. A gente vai embora, não sabemos que horas, sempre achamos que podemos viver cada vez mais, mas ela vai embora em algum momento. E você entender a finitude da vida. Não dá pra se... Muita gente fala, se eu morrer tudo bem, eu não tenho medo da morte, mas ela é uma passagem difícil pra muita gente mesmo. Mas a gente precisa seguir em frente. E como fazer pra seguir em frente sabendo que você perdeu alguém, né, que você tanto gostava? Coloque coisas na sua vida, coloque rotinas na sua vida em que esse tempo seja um tempo que essa pessoa já não estaria. Então, se você não costuma ter um hobby, tenha hobby. Se você tem dificuldades em pensar nisso, superar isso, faça terapia. Se você não consegue ficar sozinho, porque estar sozinho faz pensar muito, fica presente com outras pessoas, chama familiares, chama amigos para que você se distraia. Saia, vá, curta um bom passeio, curta coisas que te dão prazer e que não estão vinculadas a outra pessoa, porque senão você vai começar, meu marido adorava ir pra praia X, aí você vai começar a viajar pra praia X, entende? Assim, tente colocar hobbies, colocar rotinas que não estão associadas àquilo que você vivia com essa pessoa, porque aí a sua vida vai sendo preenchida e o lugar da saudade vai ficando numa parte lá do coração, uma parte bonitinha e reservada ali do coração para você, tá bom? Bem, essas são 5 dicas que eu espero que vocês trabalhem em torno delas, que elas façam bastante sentido para você e que, se você quiser, aplique no seu dia a dia, encaminhe isso para as pessoas, que pode ajudar muita gente. Afinal, o luto, felizmente ou infelizmente, é parte da nossa vida. Bem, é isso. Se você gostou do vídeo, dá seu like, curte, compartilha e se inscreva aqui no canal, também ativando o sininho. Um grande abraço, pessoal!